Amém? Glória a Deus. Vamos receber o servo de Deus aqui. Tira a mão para cá. Vamos orar pela vida do servo de Deus. Senhor, meu Deus, aqui, meu Pai, está o teu servo, meu Pai, ao qual o Senhor estará usando ele poderosamente nessa noite, meu Pai, para trazer, meu Pai, uma palavra, meu Pai, ao coração da tua igreja nessa noite, Pai. Eu tenho certeza que a palavra, meu Pai, já está ardendo no coração do teu filho, meu Pai. Mas eu te peço nessa noite, meu Pai, que venha ser transmitido tudo aquilo que o Senhor colocou, Pai, no coração do teu filho nessa noite. E que a tua igreja, meu Pai, esteja atenta, meu Pai, para receber aquilo que o Senhor vai falar através do instrumento do apóstolo Douglas, meu Pai, nessa noite. Pai, abençoa a vida dele, abençoa a vida da sua esposa, abençoa o ministério dele, meu Pai, prospera, meu Pai, em todas as áreas, meu Pai. Quero profetizar, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Meu Pai, que a presença do Senhor, meu Pai, nunca falte, meu Pai, sobre a vida dele, nem tão pouco quanto o ministério dele. Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, sobremaneira o ministério do teu servo nessa noite. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Boa noite a todos, paz do Senhor, em nome de Jesus. Vocês que estão nos assistindo nas redes sociais, shalom, shalom em nome de Jesus. E você que veio aqui essa noite, né? Hoje você vai receber uma palavra de Deus, estive orando essa semana, e o Espírito Santo, ele me deu uma direção, uma palavra, e aqui o Senhor vai estar conduzindo a tua vida em nome de Jesus, amém? Fique de pé no teu lugar, vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui essa noite. Quem já foi batizado do Espírito Santo? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem nunca foi batizado? Ninguém é batizado? Oh, glórias. E quem já teve aquele renovo do Espírito de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Gostaria que, como hoje é uma noite de libertação, quero que vocês viessem aqui à frente, os pastores vão estar ungindo atualmente em nome de Jesus. Aqui à frente, por gentileza. E para vocês, por gentileza, pode vir aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode dar, posso ajudar os pastores, por gentileza? Eles vão ungir a tua vida em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai estar liberando uma unção sobre a tua vida nesta noite. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Pode? Então, ungindo em nome de Jesus, restaurando aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento cada uma desta noite, Senhor, que veio, Pai, em nome de Jesus, buscar a unção do teu poder, que essa unção, Pai, que despedaçar todo o jugo, que a tua palavra diz, Pai, que toda unção despedaça todo o jugo, e que teu Espírito Santo venha derramar, Senhor, o teu poder, a tua unção. Eu declaro, cada mente aqui é cativa à obediência de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo venha abençoar poderosamente aqui cada um nesta noite, a família de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que o teu Espírito Santo venha conduzir essa reunião de poder, em nome de Jesus, e nós te agradecemos e te adoramos, e te damos a toda a honra e toda a glória, Senhor, e que a unção do teu Espírito seja derramada sobre cada um aqui esta noite, e venha renovar os dons de cada um aqui esta noite, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor bem forte, aleluia, pode voltar para o lugar. Em nome de Jesus, obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, em nome de Jesus. E eu vou estar correndo com a Bíblia aqui. Vamos ver se você vai me acompanhar em nome de Jesus. João capítulo 8, no verso 31. A palavra vai nos dizer aqui. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quem é que liberta? É o apóstolo que liberta? É o pastor? É a igreja? Quem é? Jesus. Jesus, ele é a verdade. Então, quem traz a libertação não é o homem é um instrumento do Senhor.
estou como um instrumento do Senhor nessa noite. Cada um que sobe nesse altar aqui é um instrumento de Deus, independente do seu cargo eclesiástico, né? E a palavra que vai trazer libertação. E como Jesus disse aqui, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, você tem que ser um discípulo do Senhor para você poder receber a tua palavra. Mas o tema que eu quero falar hoje com vocês é justamente sobre isso daqui, sobre a palavra e sobre qual palavra que você tem ensinado na tua vida. Amém? E muitas das vezes, você sabia que as pessoas elas são aprisionadas pelas suas próprias palavras? As nossas palavras, elas são, pode se aceitar em nome de Jesus, as palavras, elas são poderosas. E muitas das vezes, nós acabamos nos esquecendo que a palavra que sai da nossa boca, ela pode tanto destruir a tua vida, como ela pode também, como fala, abençoar a tua vida. Lá em Provérbios, no capítulo 18, lá no versículo 20, olha o que a palavra do Senhor diz: 18, 20, Provérbios 18, lá no verso 20, do fruto da boca o coração se farta, e do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Amém? Então vocês viram que a palavra é que pode tanto destruir como pode também libertar. E muitas das vezes a gente vive uma geração hoje de cristãos que tem a vida aprisionada. Sabe por quê? Porque ele abre a boca para ficar murmurando, ele abre a boca para ficar praguejando. Ele começa um dia, vamos supor, um dia frio, um dia chuvoso, aí a pessoa abre a boca e começa a praguejar. Que dia que não sei o que, começa a falar. Ele vai trabalhar, ele amaldiçoa o trabalho dele, ele amaldiçoa o ganho dele. Ele chega em casa, ele começa a brigar, ele começa a amaldiçoar, briga com a esposa, com o filho, chuta o cachorro. Aí ele vem para a igreja, glória a Deus, aleluia, Senhor, porque o Senhor me abençoa, não sei o que. É assim, a gente vê muita gente assim. Eu já fui ministrar em alguns lugares que você está saindo do estacionamento, deve ser apóstolo. Lá o irmão fechou o outro carro, aí o cara baixou o vidro, pastor, e soltou uma carreta de palavrão. Falou um monte lá de blasfêmias lá. Então você imagina, a pessoa sai do culto e sai nessa situação, o que ela absorveu da palavra? Absolutamente nada. Então, nós temos que tomar cuidado e pedir para o Senhor, a Bíblia fala para nós colocarmos, pedir para o Senhor, coloca um guardião à porta dos meus lábios, para que venha vigiar. O que quer dizer isso? Que nós temos que não falar irrefletidamente. Tem gente que fala assim, né? A boca é minha, eu falo o que eu quiser. Amém. Só que a boca é sua, você fala o que você quiser, mas a consequência. Já parou para pensar nisso? Quem gosta de abacate aqui? Quem gosta? Já tomou um suco de abacate com leite? Família, né? Eu gosto. Glória a Deus. Lá na praça, lá tinha uns pés de abacate lá, lembra isso aí? Eu fui lá, aí eu coloquei aquele extensor de pintura, aí eu peguei uma garrafa PET, fiz um buraco nela, assim, e fiquei pegando os abacates lá e levei para casa. Que delícia. Aí você corta ele, sabe aquele caroço assim? Que é lá na semente? Quantas sementes tem um abacate? Quantas tem? Uma. Aí você planta essa semente, o que acontece? Não, nasce uma árvore. Tá. Aí aquela árvore, sabe o tamanho que ela fica? Ó, para e pensa, o tamanho do caroço é assim. Olha o tamanho que o abacateiro fica. O pé do abacate dá um abacate só? Quantos abacates dá? Centenas. Enquanto aquela árvore tiver vigor, ela vai produzir. A tua palavra é igual aquele caroço. A nossa palavra, a Bíblia fala que nós vamos nos fartar. O que é fartura? Ele fala que você vai se fartar da palavra. Você vai comer uma palavra, você vai comer uma fartura do que você produzir. Então, a tua palavra, ela vai cair no solo espiritual, e você não vê, nós não vemos. Sabe o que vai acontecer? Ela vai primeiro criar uma estrutura, que é a
falou. Muitas vezes a gente até esquece, né? Até esquece o que a gente falou. Aí sabe o que vai acontecer? Depois de um período, você vai começar a ver, nossa, por que eu estou sendo isso de ruim na minha vida? Né? Por que vai acontecer isso de ruim na minha vida? Por que essa situação sobreveio na minha vida? Por causa das palavras. Né? Por que a gente tem que falar e tem que profetizar? Né? Quem já profetizou aqui? Para que você profetiza? A profecia, ela é para quê? Para transformar uma situação, não é? É para transformar a tua vida. Então, o que você tem que fazer? Você usa a palavra para trazer uma transformação. E muitas das vezes a gente está aqui na igreja, a gente profetiza, a gente ora, e no nosso dia a dia a gente fala irrefletidamente. Nós temos que entender, né, que a nossa palavra ela tem um poder muito forte. Lá em Gênesis capítulo 1, o Senhor falou assim, né, haja luz e houve luz. Como é que Deus formou todas as coisas? Pela palavra. Né? Esse som que você está ouvindo aqui, o som, ele tem vibração. Então, a vibração sonora, ela causa né? Ela produz efeito. Por exemplo, quando você ouve músicas, né? A gente tem que filtrar o que a gente ouve, porque às vezes o cara fala assim, essa música é uma batida legal. Às vezes o cara está ouvindo uma música em inglês lá, e a música está blasfemando contra Deus, está falando um monte de palavrão, e você está lá curtindo, dançando. Só que a vibração daquela música, a pessoa que compôs aquela música, ela coloca toda a vibração dela, todo o sentimento dela naquela música. E quando você ouve, a tua mente, o teu intelecto interpreta a letra, mas o teu espírito, o teu corpo, ele sente a vibração sonora. A vibração daquela música. Pode ver que tem um timbre de som que ele estoura o vidro. Né? Por quê? Porque o som ele tem um poder. Então Deus ele usou a palavra dele de transformação. E nós temos que aprender a usar a nossa palavra para transformar. Chamar a existência aquilo que não existe. Para que exista. Em nome de Jesus. Então nós temos que entender que as nossas palavras, elas são sementes. E muitas das vezes, sabe o que acontece? As pessoas, elas não deixam a palavra de Deus criar raiz na sua vida. Lá em Marcos, no capítulo 3, lá no verso 25, diz o seguinte. Marcos, capítulo 3. Deixa eu ver. Olha só o que diz a palavra. No verso 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Você, na casa morada de Deus, você na casa espiritual, se a sua casa estiver dividida entre as coisas do Senhor e as coisas do mundo, você vai subsistir espiritualmente? Não vai. Você não vai ter subsistência. E a gente vê hoje muita gente falida, né? Muita gente que é da casa do Senhor, você vê a pessoa endividada, a pessoa doente, a pessoa cheia de problemas, só que ela fala, eu estou na prova, né? Pastor, eu estou na prova, e nunca sai da prova. Entra ano, sai ano, passa 10 anos, a pessoa está na prova, né? E ela usa até aquele status, eu estou na prova, e nunca sai da prova. Misericórdia. Por quê? Porque ela está dividida, né? Quando o profeta Eliseu, ele chamou lá os profetas de Baal, e que ele falou que o povo estava puxando entre dois pensamentos. Ele falou assim, se Baal é Deus servido, se o Senhor é Deus serviu. Então, o povo estava dividido, e hoje você vê muita gente dividida. Hoje tem muita gente dividida, né? O seu intelecto, o seu pensamento. A pessoa, o crente, ele tem uma facilidade de esquecer as coisas de Deus impressionante. Que a Bíblia fala lá em Deuteronômio que o povo rapidamente se esquecia das leis do Senhor e se voltava para os ídolos. Então, o ser humano tem uma tendência a se voltar para a idolatria de uma forma terrível. O ser humano, ele tem uma tendência a se voltar para a idolatria de uma forma terrível. Mateus capítulo 13, abra lá a tua Bíblia. Mateus 13, lá no verso 1. Diz assim, está muito rápido. Então acompanha aí, ó. Mateus 13, né? Eu falo para minha esposa, comigo a maratona é Bíblia.
Glória a Deus. Mateus 13, olha lá, verso 1. Ó, naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniu perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava à beira-mar, e muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu semear, o que semeia, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, a outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu seu fruto a 100, a 30 e a 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele seguiu dizendo assim: porque vós, lá no 11, vós outros é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isto concedido, pois o que tem lhe será dado, e o que terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles não se compreende a profecia de Isaías. Ou ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque com o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos ou ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí ele começou a explicar sobre essa parábola. E ele disse assim: o que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra, a recebe com alegria, né? Mas o que não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E está assim de gente se escandalizando. O cara vem, glória a Deus, aleluia, né? Está feliz na igreja, aí quando o Senhor vai provar ele se escandaliza, porque ele não é discípulo de Jesus, ele é ouvinte convencido, ele não pratica a palavra. E aí no 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, como todo mundo está ouvindo, porém os cuidados desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, ou seja, ele não permite que a palavra dê frutos na vida dele. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, a frutifica e produz a 100, e a 60 e a 30 por um. Né? Porque eu lembro desse texto, porque, como acabamos de falar, o que liberta é a palavra. Em Romanos capítulo 12, lá no verso 2, diz para nós renovarmos o nosso entendimento. Qual é o nosso coração? Quem sabe? Romanos 12, vamos ver lá? Vamos ver quem achou aí. Romanos 12, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Romanos 12, lá no versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Aí a gente tem aquele irmão: eu estou sentindo, hoje eu estou sentindo, eu estou todo arrepiado. Só que a mente dele está infrutífera. A mente dele, né? A mente dele é perversa. A mente dele não consegue absorver a palavra de Deus. E como diz lá a Escritura, é aquela palavra que cai entre os espinhos e sufoca. Quando vem a perseguição, o que acontece? Ele está no pé. Você não vê? Aí, a prova que Deus colocou no mundo na época da Covid, essa igreja era pouca cheia. Né? A igreja que a gente também tem lá, também é assim, tem pouca gente. Por quê? Porque as pessoas querem ficar na zona de conforto. Elas só vêm na igreja, a gente vê umas pessoas lá só vêm na igreja: apóstolo, ora por mim, porque eu estou passando por essa crise, eu estou passando por esse problema, eu não sei o quê. Não é. A pessoa vem na igreja por enganação.
Ou se não, ela vem na igreja, pastor. Apóstolo, uma cesta básica, a gente desaparece. Aí ela vai em outro lugar, fica por de galho em galho. Ela não tem raízes, ela não tem estrutura espiritual. Sabe o que acontece? Ela vai chegar uma hora que ela vai afundar, ela vai sufocar. Por quê? Porque ela não cria uma estrutura. E o que o discípulo faz? O discípulo, ele segue o mestre, consegue? Né? O discípulo, ele não é errante. O discípulo, ele não é aquela pessoa que fica não quer ter os irmãos itinerantes de igreja. Já viu os itinerantes? Um dia está aqui no culto, um dia está lá na Assembleia, outro dia está no Universal, outro dia está na Deus Amor, outro dia está na Renascer, outro dia está na Missão Apostólica Church, outro dia está na Pentecostal. O cara não para em lugar nenhum. Sabe por quê? Aí ele vem aqui e ouve uma palavra. Eu não gostei desse pastor, viu? Ele fala muito duro. Aí falou do meu pecado, eu vou embora. Não gostei. Aí ele vai embora. Ele quer um lugar aonde a pessoa vai passar a mão no pecado dele, onde vai alisar o pecado de estimação dele, né? Aí ele fala assim: aquela igreja eu não gosto daquele pastor, porque o pastor vai espremer a ferida dele. Aquela igreja é boa, eu vou naquela igreja. Aquela igreja é boa enquanto o pastor não conhece ele. Na hora que o pastor conhecer ele e for pôr a mão para tratar ele, aí aquela igreja não presta, aquele pastor não presta, ele deve sair, vai para outro lugar. Está assim, de jeito assim, ó. Está lontado, não tem raiz, não tem estrutura, entendeu? Ele não se firma em lugar nenhum, ele não fica em local nenhum, né? Ele fala assim: eu não sirvo a homens, eu sirvo só a Deus. E aí ele fica lá itinerante, voando de um lado para o outro. Só que a Bíblia fala, lá em Hebreus, para nós não abandonarmos a nossa congregação. E está cheio de gente até pregando nas redes sociais contra dízimo, contra oferta, contra autoridade espiritual. Fala que isso fala que pastor ainda, entendeu? Fala contra dízimo, fala: ai, nós estamos na graça, não precisa dar dízimo, não precisa fazer mais nada, não precisa congregar, não precisa fazer mais nada, você é livre, não precisa ficar debaixo, né? Não está comigo. A Bíblia, ela não volta atrás, está cheio de gente, ó. E os incautos na fé, sabe o que acontece? Eles absorvem isso. Ah lá, o cara falou na internet que dá dízimo. Então eu estou isento, pastor, não vou dar mais dízimo na igreja. O cara fala isso, porque o cara vê um monte de absurdos nas redes sociais e curte e compartilha. Né? Por quê? Porque ele não conhece a palavra, ele não é discípulo de Cristo, ele não tem estrutura, ele não tem firmeza. E aí a vida dele fica, sabe como a vida dele fica travada. A vida dele não cresce, a vida dele não expande. E a mente dele é retrógrada, a mente dele é atrofiada espiritualmente. E ele não consegue crescer, né? Ele não avança. Lá em Isaías 54:2 diz assim, ó: alarga o teu espaço ou as estacas da tua tenda, estende-a o teu todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado, não te envergonhareis, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha, e da tua mocidade não mais lembrarás do próprio da tua viuvez. Ou seja, ele fala sobre alargar as estacas da tua habitação e firmar bem firme. O que é firmar bem firme? É você firmar bem firme na congregação. É você alargar a estaca da tua congregação aqui. Né? Não é que o cara vai alargar e vai ficar voando aí que nem um doido por aí. Né? Tem uma pessoa sem eira, sem beira. O cara fala assim: pastor, eu sou, né? Você vai falar: eu sou itinerante. Ele é itinerante, só que ele não fica debaixo de uma autoridade. Ele não é itinerante, mas ele sobe com um monte, que a gente já viu muitas vezes, ele vai lá para ficar pegando mulher, vai ficar lá fazendo um monte de absurdo. Está assim, ó. A gente vai para o monte, a gente ouve pessoa orando, a gente ouve pessoas que vai lá bater carta no monte, para quê? Para orar, para o marido morrer, para ficar com o outro. Está assim, meu. É o apóstolo. Você não já ouviu isso? Ela já ouviu a pessoa lá orando, dizendo assim: Senhor, mata aquele homem, porque ele não serve para ela, ele tem que casar comigo. Pior que a gente escuta uns trem desse.
A pessoa vai, ao invés da pessoa se consagrar no monte, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer feitiçaria com a boca dela. E Deus atende uma oração dessa? De jeito nenhum. Deus não vai contra a sua palavra. Mas tem um monte de gente que não conhece Bíblia. Então, se não conhece Bíblia, não é discípulo. Discípulo faz o quê? Discípulo anda junto com o pastor, com a pastora. Se você é discípulo, tem que andar com eles. Você é dessa congregação, você tem que andar com eles. Ah, vai para a gente na igreja. O problema é que quem não veio. O importante é que você veio. Amém? Porque a Bíblia fala, quando vier, vocês estão vendo aí, ó, os sinais estão latentes, estão gritantes os sinais da vida de Cristo. Tá ou não tá? Só não vê quem é cego. Até o ímpio sabe. Até o ímpio que não conhece Bíblia, né? Ou a pessoa do mundo, sabe que está acontecendo coisa errada. Por quê? Porque a vida de Cristo está tão latente, irmão. E sabe qual é a estratégia do diabo hoje? É deixar convencer a pessoa que ela não precisa mais estar na igreja. Porque a Bíblia fala que o Senhor, quando Jesus ele vier nos céus, ele vai levar a sua igreja, o corpo. Ele não vai levar um dedo que está num canto, o braço está lá do lado, a cabeça está do lado, não. Quem estiver fora do corpo vai ficar. Quem estiver fora do corpo de Cristo não vai subir. Mas apóstolo, onde está isso? Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. O Senhor fala que ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar o fulano que está lá no fim do mundo, que está lá no Cabo Sul, que está lá no meio, está espalhado lá no Provente, não. Ele vai vir buscar a sua igreja. Aquela que está reunida, porque a Bíblia fala, quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Entendeu? Então nós temos que sermos discípulos. O discípulo ele anda com o mestre. O discípulo ele cria raiz, ele alarga as estacas da tenda, e como nós vemos aqui em Isaías 54, ele firma bem as suas estacas. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, que ele não vai se abalar. Então você tem que ter a vida firmada. Amém? E o que vai te libertar, a tua vida, a nossa libertação é diária, irmãos. Tá? A gente pensa, eu tenho 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, não preciso de libertação. Não precisa. Eu tenho 30 anos de nós temos mais 30 anos de ministério, né? 35 anos de ministério. Porém, a gente busca libertação todo dia, porque é necessário, porque nós vivemos nesse mundo, nós somos bombardeados com uma carga de informações, né, o dia todo, né? Então, muitas das vezes a gente é assolado, a gente passa por depressão, a gente passa por problemas, né? A gente acaba sendo atingido por situações. Só que quando nós nos reanimamos no Senhor, nós buscamos a força em Deus, buscamos nos limpar dos ataques, das guerras, porque nós passamos por lutas e guerras, todo cristão passa por provações, por dificuldades. E quando você está passando no seu aperto, sua provação, você tem que buscar o quê? O seu refúgio. Aonde? Debaixo das onipotentes asas do Senhor. Você tem que buscar o refúgio nas onipotentes asas de Deus. Para quê? Para que você possa buscar o seu refúgio. Tem gente que quando está numa depressão vai fazer o quê? Vai buscar o refúgio na droga, na prostituição, no vício, no álcool, né? Nas palavras, nas piores coisas. Mas quando você se refugia no Senhor, você vem aqui buscar uma oração, o Senhor que passou de um dia, lá passando um momento difícil, você está se refugiando no Senhor. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principais e potestades. Então você vence as suas guerras na igreja. Amém? Aqui é o quartel-general. Você vem aqui para quê? Para reabastecer. Para você reabastecer a tua bateria. Quer ver? O teu celular, se ele estiver descarregado, ele não serve para nada. Ele tem que estar carregado para você usar ele. A mesma coisa, a nossa vida espiritual tem que ser renovada dia a dia. Então nós temos que nos renovar. Aí a pessoa acha que, porque tem um tempo de igreja, não preciso ler Bíblia, não preciso jejuar, não preciso fazer nada, né? Fica ouvindo só rede social. Está com a mente completamente divagando, distraída, entulhada de porcaria desse mundo de rede social, de televisão, de jornal, de novela. Isso é o que acontece quando vem a guerra e a luta. A pessoa não tem estrutura, a estaca dela não está firme. É quando bate o vendaval, ela voa por tudo que é canto. E a vida dela é destruída. Você vê tanto desviado por aí, está lotado de desviado, né? Infelizmente, a gente tem uma promessa
que o Brasil será a maior nação evangélica do mundo. Amém? Hoje o Brasil é considerado a segunda maior, a primeira é os Estados Unidos. Mas você vê lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a crescente população evangélica, né, cresce, mas proporcionalmente também cresce a quantidade de desviados, porque muita gente vem para a fé, aceita Jesus, só que a pessoa, ela não busca um discipulado, ela não busca, né, crescer na fé, ela não busca ler a palavra, ela não busca se sustentar espiritualmente, e ela se torna, sabe o quê? Uma pessoa anorexa na fé, fraca na fé, qualquer vento de doutrina derruba ela, né? Ela não pode ouvir uma palavra de correção que ela sai da igreja, ela não pode ouvir um não do pastor que sai da igreja, né? Não pode falar nada. Hoje em dia a gente está assim, né? A gente vê aí na própria educação, o professor não tem mais autoridade, não pode falar nada. Se falar um ato torto para a criança, ele é perigoso até sofrer um processo, até ser exonerado. Então a gente está numa situação completamente difícil nos dias de hoje. E você que está nos caminhos do Senhor hoje, você tem que se permanecer firme, porque nos últimos dias virão provações. Amém? E nós temos que estar firmados na palavra da verdade. Pode uma tonelada de gente se desviar, mas você não é todo mundo. Você tem que permanecer firmado nos caminhos do Senhor. Você tem que se manter equilibrado na palavra. Quando você estiver vacilando, quando você estiver decaído, o próprio Davi, o homem guerreiro, ele escreveu aquele salmo, são 24, né? Se eu não me engano. 24. Eu acho que é salmo 24, que ele fala sobre o abatimento de alma, se eu não me engano. 42, né? Vamos lá. Salmo 42, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Jesus, vamos lá. Deixa eu acertei aqui. Tá. Isso mesmo. Olha só. A alma anela por Deus. É o mestre de canto, salmo didático do filho de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma está sedenta de Deus, do Deus vivo. Quando me virei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diziam continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se derrama a alma, como passava eu com a multidão do povo e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, e a multidão em festa. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda louvarei. Deus meu e auxílio meu. Então, Davi aqui passou por um momento de angústia, de perseguição. Ele ficou abatido. Ele tinha duas opções: ou ele ficava prostrado, derrubado, acabado, ou ele se reanimava no Senhor. Diversas vezes a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor, porque ele estava sendo perseguido, ele estava com a sua alma destruída por causa da perseguição. Só que, como ele era um adorador, como ele era um homem, né, que adorava o Senhor, o que ele fazia? Ele falava novamente no verso 11: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda louvarei, meu auxílio e Deus meu. Sabe o que ele fez aqui com a palavra dele? Ele olhou e falou assim: ô minha alma, está abatida por quê? Fica vergonha na sua cara, mano. Está triste por quê? Olha o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida por mim e pela humanidade. Você não tem o direito de ficar abatida. É assim: está triste? Chora. Chorou? Enxugou o choro, levanta e anda. É isso que Davi fazia. Ele dava uma voz de comando para a alma dele. Ele falava assim: minha alma, eu te ordeno, espere em Deus, porque aí louvarei. E quando você estiver abatido e entristecido, isso acontece muitas vezes com a gente, você vai dar uma voz de comando, você vai se olhar no espelho, você vai falar o teu nome: Douglas, por que você está abatido? Acorda, levanta, anda, vai para a guerra, porque o teu Redentor vive.
É assim, Cíntia, porque está batida. Ela fala no espelho, né? Olha bem de Silvio Verde assim, fala assim, porque está batida a minha alma. Levanta e anda. Né? É assim? Aí tem que fazer isso. Você tem que dar a voz de comando, ele dá uma voz de comando. E muitas das vezes quando a gente está batido, a gente fica reclamando. Ah, vida, céu, eu sou azarado mesmo, e não sei o quê, aí não sei o que lá, aí o Brasil, aí o governo, aí não sei o que lá, aí a igreja que eu vou, aí o pastor, aí o governo, aí não sei o que lá, e inventa um monte de desculpa, arruma um monte de culpado, e o culpado é você. Você tem que dar uma voz de comando para a tua alma, né? Fica de pé no teu lugar, que já vai encerrar. Em nome de Jesus, levanta aí no teu lugar, fica de pé em nome de Jesus. Amém? Você vai falar bem alto comigo agora, gritar assim: por que está batido a minha alma? Eu te dou uma voz de comando. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Espere em Deus. Pois ainda louvarei. Meu auxílio e Deus meu. Amém? Aplauda o seu bem forte. Glória a Deus. Usa a palavra para construir. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu a oportunidade. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada. Deus abençoe a vida do apóstolo Douglas e da apóstola